Olá, seja muito bem-vindo ao Verbete e hoje nós vamos falar sobre um fenômeno muito interessante que é o tabu linguístico. Fica aí! Antes de começarmos a falar desse assunto muito interessante, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito neste canal que se inscreva, que esteja aqui conosco cada vez mais participando, interagindo. Isso é muito importante para nós e faz com que nós tenhamos mais espaço, mais ânimo para trazer conteúdos relacionados à língua portuguesa. Faça isso se você ainda não fez, não custa nada. E a gente vai começar a falar de tabu linguístico, mas antes, vamos definir o que é um tabu? Vamos pensar nisso na perspectiva do dicionário Wise, ou Hawais, como algumas pessoas dizem. Vamos lá? Segundo o dicionário Wise, o tabu é um substantivo masculino que designa instituição religiosa que, atribuindo caráter sagrado a determinados seres, objetos ou lugares, proíbe qualquer contato com eles. A violação desse interdito acarreta supostamente castigo divino que pode recair sobre o culpado ou sobre o seu grupo. O segundo significado de tabu é a proibição de tocar uma pessoa, animal ou coisa por temor de punição de uma força sobrenatural. E talvez o conceito que mais nos interessa esteja lá no final. Interdição cultural e ou religiosa quanto a determinado uso, comportamento, gesto ou quanto à linguagem. Vamos pensar aqui para as discussões desse vídeo no tabu linguístico como uma estratégia utilizada pelos falantes de um determinado grupo social para eufemizar o sentido de algumas palavras, de algumas expressões, por questões religiosas, por questões morais mesmo. E aí nós vamos começar a pensar nisso. Por que o tabu existe? Nós temos uma necessidade de falar de uma forma que seja mais aceitável socialmente. Geralmente o tabu linguístico está ligado a palavras e expressões que, segundo o senso comum, têm poderes sobrenaturais. Palavras que ferem algum princípio religioso ou palavras que carregam uma carga muito negativa. Um primeiro exemplo que eu gostaria de dar aqui é da palavra desgraça. Esta palavra ganhou, em várias comunidades falantes, uma carga semântica, um sentido muito pesado. Então, muitas pessoas procuram eufemizar o sentido dessa palavra utilizando outras no lugar. Os meus alunos falam muito desmassa, para não falar desgraça, porque dizem que atrai coisas ruins, então eles falam desmassa. Tem algo muito interessante, uma amiga minha, Graça, que é especialista em educação, trabalhava comigo numa escola e sempre que os alunos faziam referência a ela, por exemplo, a gente vai ter aula amanhã, aí alguém falava assim, desgraça que amanhã não tem aula não. Nossa, falei um palavrão. E aí eles associavam sempre o nome dela a essa brincadeira e eles evitam muito falar essa palavra e substituem por desmassa. Isso daí é um tabu, porque socialmente não é muito aceitável falar essa palavra. Os pais ensinaram que quem fala essa palavra vai sofrer à noite com a mulher da esteira. É legal a gente destacar também que o tabu linguístico é responsável pela criação de novas palavras, né? E deixa os lexicógrafos malucos aí. Porque se eu não posso falar uma palavra, eu crio outra e eu acabo fazendo com que haja esse crescimento aí do número de palavras, o que é muito legal, que é rico, né, para a nossa cultura, para o nosso vocabulário. E muitas dessas palavras continuam, elas persistem, e outras a gente acaba depois não utilizando mais. Vamos para mais um exemplo? O verbo morrer. Em muitos casos, as pessoas evitam falar que alguém morreu por causa do sentimento da perda. Essa palavra tem uma carga significativa muito, muito ruim, né? A perda de alguém muito querido. Então, comumente as pessoas dizem em lugar de morreu, descansou, faleceu, passou e outras expressões aí voltadas para essa questão da morte. Uma outra palavra que é um tabu, e nesse caso não só a palavra é um tabu, mas o próprio conceito, o próprio assunto é menstruação. As pessoas evitam muito essa palavra porque ainda temos receio, temos vergonha de falar sobre menstruação, principalmente as pessoas mais novinhas, mais jovens, ou então aquelas de idade mais avançada. Falar sobre menstruação ainda é um tabu. Então, no lugar de usar a palavra menstruação, muitas vezes eles falam está de Chico, está de sinal vermelho. Em alguns lugares do Brasil ainda falam que está de bode, está escrevendo com tinta vermelha. Geralmente essa ideia da cor vermelha relacionada ao sangue
é utilizado em expressões que substituem a palavra menstruação. Bobeira, vamos falar menstruação que não tem problema nenhum. Outra expressão muito utilizada pelos falantes para suavizar um sentido negativo é cabeça dura. Eu quero dizer que uma pessoa é pouco inteligente, eu não vou dizer que ela é burra. Então, para substituir isso, para dar uma eufemizada, eu falo que essa pessoa é cabeça dura. Nossa, fulano de tal é cabeça dura, não consegue aprender de jeito nenhum. É mais uma expressão utilizada por nós aí. Outra palavra que é muito substituída aí por outras expressões é câncer. Como câncer é uma doença muito ruim, é uma doença que causa muitas mortes, é difícil de tratar, enfim, essa expressão é muito evitada e em lugar de câncer muitas pessoas falam aquela doença ruim, fulano de tal contraiu aquela doença ruim. Ou então as pessoas falam, né, no campo da medicina, nos hospitais, eu tenho um amigo que trabalha no hospital e ele usa muito isso, ele fala, ela está com CA de pulmão. Então, no jargão ali da medicina, utiliza-se CA em lugar de câncer, que também é uma ideia, uma maneira de suavizar aí, e é uma ocorrência aí do tabu linguístico também. Outra expressão que a gente evita muito tratar no sentido literal é marido traído. Gente, é uma situação muito triste, então a gente prefere suavizar isso. Como que se suaviza? Hoje eu nem sei se funciona mais, nem sei se é tão suave, mas as pessoas falam boi, corno e por aí vai. Tem outras expressões, isso depende também muito da região, né, onde a gente mora, e aí essas expressões vão surgir como forma de substituir outras. Mais uma palavra que nós evitamos falar é prostituta. Principalmente quando não é de fato a profissão da mulher, mas as pessoas costumam julgar alguém por comportamentos sexuais, enfim. E aí a palavra prostituta muitas vezes é substituída por mulher da vida, galinha. Tem lugares no Brasil em que mulheres consideradas mulheres fáceis, um pensamento machista retrógrado, enfim, chamam de vaca e por aí vai. Isso se eufemiza o sentido de prostituta, eu não sei, mas as pessoas utilizam com esta finalidade. Uma outra palavra muito evitada na nossa sociedade, principalmente porque somos cristãos, é a palavra Satanás. Satanás, Lúcifer, remetem a algo ruim, porque é o nome do demônio, né? Do capiroto, que é uma expressão utilizada para substituir Satanás. E as pessoas evitam muito falar esse nome. Eu falo Satanás brincando, meus amigos sabem bem disso. Mas as pessoas evitam. Lúcifer, inclusive, é sinônimo de um ser de luz, né? Aquele que tem luz. O nome, se a gente for analisar, é um nome até bonito. Mas como pertence ao diabo, as pessoas evitam isso. Nossa, não fala demônio que atrai, não fala capeta porque atrai. E aí a gente vai substituir por capiroto, o coisa ruim, o Beuzebu, enfim, várias expressões. Esse eu acho que é o campeão de expressões para substituir, porque é um tabu falar esse nome, né? Remete a algo muito ruim. E para terminar essa discussão, a última expressão que nós vamos trazer em evidência aqui é órgãos genitais. É um tabu até hoje nas nossas comunidades aí falar os nomes dos órgãos genitais. Para ilustrar isso, eu vou trazer um exemplo até para mostrar que essa questão é histórica. Na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, ele usou aí um eufemismo para se referir aos órgãos sexuais dos índios. Então ele disse: sem nada que eles cubra as vergonhas. As vergonhas aí ditas por Pero Vaz de Caminha fazem referência aos órgãos genitais, já que os índios não utilizavam, né, não usavam roupas, não cobriam as suas partes íntimas. E partes íntimas também é uma expressão mais aceita por todos os grupos de falantes, então nós utilizamos muito isso em vez de falar pênis, vagina. Eu acho que também os órgãos genitais batem todos os recordes aí quando falamos em palavras utilizadas, porque é um tabu falar determinados nomes. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Analise aí quais palavras você evita falar porque é um tabu, porque tem medo, porque tem a ver com a questão religiosa. E comente aqui pra gente, é muito legal essa interação que nós temos aqui. Se você não assistiu aos nossos vídeos anteriores, faça isso, há vídeos muito interessantes já, com temas muito legais. E siga-nos nas nossas redes sociais para que nós possamos ter cada vez mais momentos de interação. É isso, eu espero que vocês tenham gostado.
Curtam aí o nosso vídeo, compartilhem, falem para os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!